Vamos lá. Hoje a gente vai dar início à sociologia contemporânea, né? Na aula passada a gente finalizou a sociologia brasileira, nós abordamos lá Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Gilberto Freire, FHC, Ottaviani. A gente viu basicamente a aplicação da sociologia clássica no Brasil, como que ela se dá, né? E a estrutura da sociologia brasileira, que tende a ser mais crítica em relação à nossa sociedade em si, né? E como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso diz, a América Latina como um todo. Né? Bem, nessa aula aqui a gente dá início à sociologia contemporânea, abordando um dos meus sociólogos preferidos e um dos mais conhecidos sociólogos no nosso, digamos, no nosso tempo, né? Que é Bauman e o seu conceito de modernidade líquida. Bem, Bauman ele vive aí até seus 88 anos de idade, de 1925 a 2017 aí, né? E é importante a gente citar que ele pega, né, digamos que todo o período da Segunda Guerra Mundial, inclusive luta pelo lado da Polônia. Então é um soldado polonês de família judaica durante a Segunda Guerra Mundial. Isso vai fazer com que o seu estudo seja focado em, digamos, um estudo social, partindo do ponto de vista, sobretudo, digamos, interpessoal, mas também abordando, digamos, e o Estado, certo? Suas principais obras são Modernidade Líquida, de 2000, que digamos que é um clássico da literatura sociológica, e até hoje um dos livros mais vendidos aí de sociologia da história. Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, em que ele vai abordar alguns conceitos em relação a esse comportamento humano no nosso contexto pós-moderno. Vida Líquida e Tempos Líquidos, que complementam essa, digamos, quadrilogia em relação à sua teoria de mundo líquido. Vamos lá. Bauman, ele se encaixa num contexto histórico do século XX, já posterior à Segunda Guerra Mundial, e a gente vai analisar ele de acordo com esse contexto histórico. Então, em primeiro lugar, a gente vai abordar historicamente o período em que ele se encontra, exatamente porque o seu estudo da sociedade está diretamente ligado com a sua visão desse contexto histórico específico. Então, ele vai olhar para a sua própria sociedade, olhar para a sociedade posterior à Segunda Guerra Mundial, principalmente posterior aos anos 80, segundo ele, e vai tentar entender o que está acontecendo nessa sociedade de um ponto de vista aí mais científico. Né? Bem, ele vai dizer que a sociedade passa por uma grande transformação no contexto do século XX, posterior à Segunda Guerra Mundial, que é a transformação de uma sociedade de produção em massa, que a gente visualiza no contexto de primeira revolução industrial, nascente nessa primeira revolução industrial, mas que, sobretudo, ganha e vive o seu auge durante a segunda revolução industrial. E aí, para a gente situar historicamente essas duas revoluções, a primeira revolução industrial ela dura de 1760 a 1830, enquanto a segunda revolução industrial tem seu início lá em 1850 e dura até os dias de hoje, né? É uma revolução constante, digamos. Essa segunda revolução industrial, ela marca a utilização de novas energias e tem diversos historiadores e sociólogos que defendem a existência de uma terceira revolução industrial, que seria a aplicação da energia nuclear, que só acontece na Segunda Guerra Mundial. A grande maioria dos historiadores, porém, eles defendem a ideia de que isso se encaixa na Segunda Revolução Industrial, porque nós não temos uma separação, digamos, um momento, um fato que separe essa realidade. Né? Então, o que vai acontecer? Segundo Zygmunt Bauman, a sociedade ela passa dessa sociedade de produção em massa, que nós podemos visualizar na primeira e na segunda Revolução Industrial, mas que ela não deixa de produzir em massa, mas que ela introduz novos comportamentos aos indivíduos da sociedade, dando início à sociedade de consumo, com base aí no consumismo desenfreado. Né? Além disso, ele vai dar início a um pensamento, a um conceito
que ele vai chamar de crise das utopias e que leva à intensificação das distopias. Lembrando que o conceito de utopia, basicamente, é aquela idealização da realidade. É aquele momento em que você olha para algo ideal, para um futuro ideal, e busca esse futuro ideal, digamos, diferentemente do seu presente, né? Da sua realidade mundana. Então, é aquilo que está além da sua própria realidade. É uma utopia, né? E a distopia é um contexto exatamente o contrário, quando nós não temos uma busca pelo futuro bem definida, né? Quando nós não temos, digamos, teorias para nos embasar cientificamente ou socialmente para buscar um futuro melhor. Então é aquele momento de caos social, de anomia social apocalíptica, né? Bem, ele vai dizer que no contexto do século XX, com essa transformação de sociedade de produção para sociedade de consumo, essas utopias que nós tínhamos até então, sobretudo políticas, elas vão se perdendo, levando ao que nós conhecemos como crise dos ismos, né? Nesse momento posterior à Segunda Guerra Mundial, nós temos uma onipotência do capitalismo, né? Apesar do socialismo se encontrar no seu auge, ele é, digamos que, especificamente centrado em um território do mundo, que é a União Soviética. Claro, ele vai abranger a China em certo momento, ele vai abranger também a Coreia do Norte e Cuba, mas ele vai ficar centralizado, digamos, nesse contexto da União Soviética, intelectualmente falando. Uma vez que a praxis de Marx, que a gente já trabalhou aqui algumas aulas, ela vai nascer, ela vai ser desenvolvida nessa União Soviética. E a partir da União Soviética, ela é, digamos que, globalizada, mas ainda assim com sua devida força, né? Ela não atinge todos os polos da mesma maneira como o capitalismo atinge, certo? Essa crise dos ismos é vista nesse contexto do século XX e coloca à prova, digamos, coloca em dúvida todas essas vertentes políticas que nós tínhamos até então. Como o nacionalismo, que nasce e que ganha seu poder no processo de unificação da Alemanha e da Itália em 1860 e da Alemanha em 71, e que passa por seu declínio no contexto da Segunda Guerra Mundial, junto com o totalitarismo esse que a gente visualiza como auge na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, com o fascismo, com o próprio stalinismo na União Soviética, né? E também o imperialismo, que engloba tudo isso, né? Uma vez que o imperialismo, ele é, claro, muito mais, digamos que muito mais antigo do que se a gente for colocar em prática o nacionalismo e o totalitarismo, mas que vive seu auge também no século XX, uma vez que nossa grande imagem, nossa grande representação de imperialismo, a Inglaterra do século XX, que conquista 20% da população do planeta e que é até hoje o maior império que já existiu na face da Terra, né? Seguido proximamente aí pelo Império Mongol do século XIII. De qualquer maneira, esse imperialismo vive sua decadência também no momento de Segunda Guerra Mundial, no momento de primeira, início dessa decadência, mas sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que é colocado, digamos que em esquecimento, né? Que cai em esquecimento. O socialismo, ao mesmo tempo, ele é desacreditado quando nós temos o avanço do stalinismo na União Soviética. O socialismo, ele ganha poder rapidamente sob a liderança da figura de Lenin, de Vladimir Lenin, né? Então, de 1917 a aproximadamente 1917 a 1928, mas que cai em descrédito aí depois do fim da nova política econômica, da NEP, né? Enfim. E o nazifascismo, claro, no contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, de 1945, que também é desacreditado. Então, nesse momento, nesse contexto histórico, a gente tem uma grande crise ideológica acontecendo, uma grande crise política, que vai fazer com que a população, sobretudo, se encontre, digamos que, perdida politicamente e sem rumos para seguir, sem utopias para seguir, né?
Então, ela vai, digamos que, tentar buscar novas alternativas, certo? Uma vez que o capitalismo também passa por uma grave crise econômica lá na crise de 29, né? Então, digamos que grande parcela da população mundial já vinha desacreditando o capitalismo desde a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de 29, com a Grande Depressão. Então, isso leva a essa grande crise no contexto mundial, né? E Bauman vai abordar o pós-modernismo. Pós-modernismo esse que nasce posteriormente à Segunda Guerra Mundial e que tem o seu auge, sobretudo, depois dos anos 80. Quando nós temos a falência das metanarrativas amplas essas que são basicamente justificativas da obtenção, seja do conhecimento, justificativas em relação ao mundo, da existência do mundo, da existência da vida, e que engloba tudo, né? Essas metanarrativas que a gente pode citar, a grande maioria delas, religiosas, como a Bíblia, como o Alcorão, como o Antigo Testamento judaico, como as Sunas, enfim. Essas metanarrativas, elas caem em descrédito agora. Nós vamos ter um abandono do físico, do concreto, e a valorização de uma cópia, do simulacro. Isso vai acontecer com o desenvolvimento também das mídias, né? Então, a imprensa, ela vai ter um poder muito grande nessa desvalorização do científico para uma valorização de uma cópia, certo? É aquilo que a gente visualiza no filme da Matrix, né? Que você deve escolher entre, digamos que a pílula azul e vermelha, entre o simulacro e a vida real, você deve escolher a sua realidade, se você deseja viver uma realidade objetiva ou alternativa, digamos, né? Então, quando nós temos a falência dessas metanarrativas, a falência dessas filosofias até, né, religiosas, na grande maioria delas, que englobam todo o conhecimento humano, os seres humanos vão partir de cópias, vão utilizar de cópias para obter o conhecimento e para justificar o seu conhecimento, certo? Então, nós vamos visualizar a vida como uma série de experiências destinadas ao devir, ao fluxo, a algo inacabado. Então, você vive não com um objetivo final, mas sim com um objetivo atual, digamos. Você vive o presente em detrimento do futuro. Isso faz com que as pessoas sejam mais, se importem mais com o que elas estão vivendo naquele determinado momento e deixem mais de lado o contexto futuro, que também engloba um contexto globalizante. Ou seja, as pessoas passam a dar mais importância para a sua própria individualidade, para os seus próprios objetivos, deixando de lado os objetivos em comum, deixando de lado o bem comum. Elas passam a, digamos que, lutar pela sua própria satisfação, por uma satisfação individual, ao invés de uma satisfação comunitária, social, certo? Ao mesmo tempo, todo esse pós-modernismo, toda essa realidade que a gente disse, leva ao afastamento de quem não pode consumir. Por quê? Porque se você não consome, você não é considerado alguém dentro desse capitalismo, dentro dessa sociedade de consumo, e você cai em esquecimento. Esse consumo não necessariamente é de objetos, não necessariamente é de algo físico, mas, sobretudo, nós podemos visualizar esse consumo quando nós falamos de informação. Quem não consome informação não está incluso numa sociedade globalizada, não está incluso numa sociedade pós-moderna. É uma pessoa que, digamos, nós consideramos muitas vezes uma pessoa alienada. Então, Bauman, ele vai questionar até, né, ele vai, digamos que, contrapor a ideia da alienação que nós temos em relação às nossas mídias físicas, né, às nossas mídias sociais. Enfim, nós imaginamos hoje, num contexto mais atual, de que uma pessoa alienada é aquela pessoa que ela está, muitas vezes, além, digamos, das informações, aquelas pessoas que não têm acesso à informação. E, por outras vezes, nós visualizamos pessoas alienadas por Marx,
como alienadas aos meios de produção, que não se reconhecem como produtor de um produto específico, de um objeto específico, ou, no nosso contexto de mídia, um contexto mais midiático, uma pessoa que está viciada, digamos, né? Uma pessoa que não sai da frente do computador, não sai da frente da TV e que não vive o mundo real, digamos, né? Então, nós temos várias visualizações em relação ao mesmo conceito de alienação. Nessa ideia de Bauman, a pessoa que não consome no capitalismo é uma pessoa alienada porque ela não se encaixa na sociedade capitalista, na sociedade de consumo, que, digamos que nasce no contexto posterior ao século XX, né? Principalmente posterior à Segunda Guerra Mundial e aos anos 80, sobretudo, que vive seu auge nos anos 80. Aí, nós podemos entender um pouquinho mais aprofundadamente essa ideia do simulacro quando nós tratamos a realidade das fotos. Por muitas vezes, nós deixamos de viver intensamente o nosso presente e a nossa vida por si só para abordar contextos passados através das fotos. Nós passamos mais tempo e nós, digamos que, valorizamos mais a nossa felicidade proveniente do nosso passado que nós visualizamos em cópias, nesse simulacro, nessas fotos, do que a nossa própria vida em si, do que o nosso contexto mundano, do que a gente vive no dia a dia, certo? Então, isso acaba invertendo a lógica humana, certo? Bem, e ele contrapõe essa realidade pós-moderna com alguns projetos anteriores ao início desse pós-modernismo, né? Como, por exemplo, o desejo de controle do Estado, que é comum a todo o contexto histórico anterior à década de 80, de 1980, né? Como a gente visualiza a própria União Soviética, como a gente pode ver nos Estados Unidos, com a doutrina Monroe, com a Big Stick, como a gente vê no contexto da Segunda Guerra Mundial, com o nazifascismo, no contexto anterior à Segunda Guerra Mundial, com o nacionalismo extremo, num contexto anterior ao nacionalismo extremo, com o absolutismo, com o antigo regime. Então, quando nós temos esse controle do Estado sobre os indivíduos, eles lutam por um bem comum, porque eles se sentem amedrontados da violência que o Estado tende a agir, né? Ou seja, da utilização da violência estatal. E também nós podemos citar um projeto anterior a esse pós-modernismo, a eugenia. Eugenia que vinha acontecendo e que demonstrava um pouco da ansiedade humana nesse período anterior à década de 80 ou anterior até a Segunda Guerra Mundial. Eugenia, que significa, em outras palavras, a teoria de limpeza racial, que ocorre em praticamente o mundo inteiro, né? Seja na União Soviética, com a eliminação dos ucranianos no Holodomor, seja no nazismo, com a eliminação de negros, homossexuais, ciganos, judeus, e uma vertente, uma grande gama de etnias, né, pelos alemães, no nazismo, ou seja, no Brasil, com a teoria de embranquecimento da população durante a República Oligárquica. Então, as teorias eugênicas, elas estavam sendo colocadas em prática, elas estavam sendo utilizadas, digamos, e trabalhadas, desenvolvidas durante esse contexto anterior ao pós-modernismo. E nós substituímos essa eugenia, essa ideia de limpeza racial pela aplicação, digamos, pela aceitação em um grupo social. Então, agora, nós não mais temos a ideia de que pertencemos a um grupo social quando nós nascemos e que, portanto, devemos lutar por esse grupo social. Mas agora, nós encontramos um grupo social e devemos lutar por esse grupo social de acordo com a nossa própria vida. Nós podemos, sobretudo, digamos que, flutuar entre esses grupos sociais, certo? Bem, a postura sociológica, portanto, de Bauman é uma postura crítica à sociedade pós-moderna.
uma postura crítica a essa nova sociedade. Ele vai, sobretudo, depois da década de 2000, né, dos anos 2000, ele vai abandonar o conceito de pós-modernismo e vai substituir esse conceito de pós-modernismo pelo conceito de modernidade líquida, trazendo até à tona, né, essa palavra que nos já referencia a ideia de que é algo não palpável, né, algo que não é físico, algo que não é, portanto, duradouro, certo? Algo que tem um fluxo. Bem, o seu principal objeto de estudo na área da sociologia são as relações sociais na contemporaneidade. Então, sobretudo no seu período de vida entre 1945, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, onde ele vai deixar de ser soldado pela Polônia, até a sua morte em 2017. Então, ele vai estudar a realidade social e as relações sociais durante esse período histórico, a contemporaneidade, certo? Ele vai refletir acerca da angústia presente nos sentimentos humanos proveniente da pressa ou da ansiedade em encontrar um par perfeito, idealizado. Então, o que vai acontecer? O ser humano ele tende a substituir, no pós-modernismo, substituir a ideologia, digamos, a utopia que ele preservava até o contexto histórico anterior a esse movimento, digamos, a essa sociedade de consumo, substituir pela individualização da sua própria existência e pela idealização de um par, pela busca por um digamos que, um ideal individual, um ideal pessoal. Então, vai em busca de uma pessoa ou de um grupo social ideal que aceite essa pessoa em si, certo? E nesse contexto pós-moderno, os indivíduos eles vão se sentir extremamente angustiados em busca desse par perfeito, né? Isso vai levar a uma frequente, uma constante individualização da sociedade, que nós podemos, inclusive, visualizar hoje, mas que muito tempo atrás, Durkheim já nos mostrava, né? Nós podemos trazer à tona, nessa discussão, a teoria da solidariedade de Durkheim, em que ele vai dizer que existem dois tipos de solidariedade distintos, que são a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, e que na nossa sociedade capitalista nós teríamos uma solidariedade orgânica, em que os indivíduos têm crenças, costumes e cultura próprias, individuais, algo que é típico de uma sociedade globalizada, enquanto aquela solidariedade mecânica, aqueles costumes, aqueles objetivos, aquela cultura visava o bem comum, certo? Então nós temos uma diferença básica entre dois tipos distintos de sociedade. A sociedade mecânica, que é uma sociedade antiga, e a sociedade orgânica, que é uma sociedade moderna, contemporânea. E segundo as palavras de Bauman, uma sociedade líquida, pós-moderna, certo? Então nós vamos ter uma grande diferença aí. A principal diferença, ela se encontra no âmbito da globalização. A globalização, ela possibilita que as pessoas agora não pertençam a um grupo social no berço, mas sim de acordo com a sua própria vida. Escolham um grupo social, certo? Isso vai levar, segundo Bauman, a um rápido aumento da liquidez nos relacionamentos pós-modernos, certo? O que nós podemos compreender em relação a isso? A essa frase de Bauman, né? Que se aumenta a liquidez nos relacionamentos pós-modernos. Que os relacionamentos, eles não são mais, digamos que, eles não são mais sólidos. Eles são líquidos. Por quê? Porque eles são rápidos, eles são fluidos. Eles vivem um fluxo muito intenso, certo? Eles vêm e vão com uma naturalidade muito grande. Nós podemos visualizar isso na nossa realidade hoje, atual, com os sites de relacionamento, por exemplo, né? Que funcionam, em outras palavras, como um grande açougue. Você passa
como, por exemplo, o Tinder, você vai passando aquele que você gostou para um lado, como se ele fosse uma peça de carne, como se ele fosse um objeto que você fosse consumir, você pudesse escolher, como se você pudesse vestir essa pessoa, né? Ignorando toda a existência de um contexto atrás disso, né? Um contexto individual, um contexto, digamos, qual que é a palavra? Um contexto humano. Nós esquecemos que são seres humanos. E nós tratamos esses seres humanos como mercadorias, certo? É aquilo que Marx dizia lá atrás com o fetichismo da mercadoria. E nesse contexto aqui, os seres humanos, eles são mercadorias. Não mais apenas no mundo do trabalho, abordado por Marx, mas, sobretudo, no mundo dos relacionamentos por si só. Eles são mercadoria por quê? Porque você pode escolher com quem se relacionar. E caso você não goste daquela pessoa que você está se relacionando, você simplesmente descarta. É aquela velha ideia de que uma pessoa ela se satisfaz com uma curtida no Facebook, com uma curtida ou um like no Instagram ou com um compartilhamento no Twitter. E é muito interessante isso, porque inclusive esses dias eu e minha esposa a gente abriu o Twitter aqui e a gente ficou olhando tudo aquilo que a gente postava no Twitter e me veio à cabeça exatamente essa ideia, né? A vulgarização dos seres humanos por si só. Eles ansiam por uma satisfação individual com base na sua própria existência. Eles precisam ser afagados, né? Enfim. E isso acontece por uma série É, de motivações. Oi? é que nem falam, né? Hoje em dia, não importa se no momento da foto você estava feliz ou alguma coisa do tipo. O que importa é você conseguir mostrar para as outras pessoas que te seguem que você estava feliz. Aí você consegue ser feliz com isso. Exatamente, exatamente. Então, nós vemos como as relações e como a nossa realidade atual é efêmera, né? Ela se esvai muito rapidamente. Ela não é real, muitas vezes. E, tudo, muitas vezes, as pessoas dizem que se você está com depressão, se você está se sentindo triste, você pode fazer o quê? Você pode tirar uma foto e postar no Facebook, como você disse. E aí a sua tristeza vai embora de acordo com o número de likes que você tem. Ou até mesmo você vai para o centro de Botucatu e compra lá uma roupa que você vai se sentir bem, uma roupa que você possa tirar uma foto e você possa se sentir bonito de acordo com a quantidade de likes, de curtidas que você vai ter também. Isso demonstra para a gente exatamente essa liquidez, esse fluxo nos relacionamentos pós-modernos. Que vai... Mas Oi. se você for pensar nisso, o Instagram fez até um ato legal, né? Que foi aquele negócio de retirar a quantidade de curtidas que as pessoas têm nas fotos. Então, eles tiraram o número de likes, né? Sim, Para que não tenha uma disputa, né? da competição. Exatamente, uma competição pelo número de likes. Que é o que acontece na realidade, né? A grande maioria das pessoas fala, nossa, essa pessoa postou uma foto tem 100 curtidas. Eu vou tentar postar uma aqui do mesmo jeito e eu vou conseguir 150. Aí se for seu amigo, Sim. você chega na cara dele e fala assim, olha, minha foto tem mais curtida que a sua. O que na realidade não representa nada, né? É, Inclusive, Bauman, ele deu uma entrevista para o Café Filosófico em 2011, se eu não me engano, 2011 ou 2012, em que ele fala exatamente isso. Ele fala que em uma das suas viagens e uma das suas palestras, ele encontra um aluno, uma pessoa que diz para ele que em um dia, debochando até, né? Em um dia essa pessoa conseguiu 500 amigos no Facebook. E ele responde que em seus 90 anos de vida, em 87, 88 anos de vida que ele tinha naquele momento, em seus 87 anos de vida, ele não conseguiu ter nem 5 amigos, amigos verdadeiros. Então, essas relações, esses relacionamentos pós-modernos, eles são, sobretudo, líquidos, porque eles não são sólidos, eles não são palpáveis, eles não são reais. Né? É isso que Bauman vai defender. E isso acontece por uma série
de fatores distintos, como, por exemplo, a falta de vínculos profundos, que provém já desse contexto do século XX, por causa até de um medo nascente e alimentado ao longo do tempo, um medo esse, seja político, seja um medo econômico, ou seja um medo de crime por si só, né? Que é alimentado ao longo do tempo. Se a gente for ver os nossos avós e as nossas avós, eles têm muito dentro de si esse medo de se relacionar com outras pessoas. Isso leva a essa falta de vínculos profundos. Eu vejo que os meus avós, por exemplo, eles não têm amizade praticamente com ninguém que não seja familiar, né? Exatamente por um medo, seja de se sentir traído futuramente, de acontecer alguma coisa, de ficar decepcionado, ou seja, pelo medo de começar uma relação por si só e ela não dar certo e ser frustrado, né? Quando nós, nesse mundo pós-moderno, não temos esse medo, porque as relações são mais fluídas, porque nós podemos descartar pessoas como se elas fossem objetos. Nós podemos trocar rapidamente essas pessoas, né? Se você não está feliz com um relacionamento seu, o que você faz? Você exclui essa pessoa do Facebook e adiciona uma outra pessoa ao Facebook, né? E satisfazendo o seu número de curtidas, seu número de amigos e colocando fim, digamos, à frustração que você tinha com aquele determinado relacionamento. A gente pode citar também como fator motivacional para essa liquidez, para esse aumento da liquidez, o vício pelo consumo frenético, que vai fazer com que as pessoas internalizem dentro do seu subconsciente o consumo desenfreado. Então, elas vão consumir em todas as esferas de sua vida, seja na esfera de relacionamento amoroso, que é o que a gente fala em relação ao amor líquido aí, né? Ou seja, num contexto do consumo físico de objetos, um consumo de roupas, um consumo até de relacionamentos, de curtidas e assim por diante. Ou de informações como que nós estamos vivendo hoje. O consumo de diversas informações que até nos amedrontam, né? A gente vê fake news para tudo que é lado e a gente não sabe mais diferenciar o que é informação falsa e o que é informação verdadeira. Então, esse consumo nosso frenético acaba nos levando a uma ansiedade frenética também, a uma ansiedade descontrolada, né? E nós visualizamos, além disso, como eu já citei, né, uma rápida velocidade na circulação de informações e que leva também a uma globalização. Ou seja, uma pessoa no Brasil, em São Paulo, no interior de São Paulo, ela pode muito bem estar dentro de um círculo social budista indiano, por exemplo, ou hindu indiano, ou budista do norte Tibete. Ela pode se encaixar nesse grupo social de acordo com a nossa globalização, porque nós temos uma circulação muito rápida de informações, né? Hoje, nós não temos mais a obrigatoriedade de estar fisicamente num local para ele pertencer. Nós podemos estar virtualmente nesse local para ele pertencer. É o que está acontecendo na nossa aula de hoje, por exemplo, né? Nós estamos aqui recebendo muitas informações rapidamente, exatamente porque nós temos uma sociedade globalizada. Se nós não tivéssemos essa sociedade globalizada de tal qual como ela nós não tivéssemos essa velocidade na circulação de informações, nós não estaríamos aqui tendo essa aula agora, sabendo o número de pessoas infectadas pelo coronavírus em tempo real, sofrendo com essa ansiedade pelo término para que nós possamos voltar à nossa vida normal, digamos, né? Então, tudo isso leva diretamente a esse constante aumento dessa vida líquida, né? Dessa liquidez nos relacionamentos. E, sobretudo, nós tendemos a idealizar todas as nossas relações. Então, quando nós damos uma curtida no Tinder lá, por exemplo, ou damos uma curtida no Instagram, que, em outras palavras, quer dizer oi sumida, nós já estamos idealizando em nosso subconsciente, nossa cabeça, uma
um relacionamento ideal, uma conversa ideal. E quando nós caímos do cavalo, quando nós somos surpreendidos negativamente, a gente descarta isso. A gente troca isso e idealiza outra coisa. Então a gente vive numa constante idealização, seja de relacionamentos, ou seja de objetos, ou seja de qualquer coisa, de informações também, né? Essa idealização, essa constante idealização, também leva ao aumento da ansiedade humana, né? Um crescimento nos sintomas da ansiedade. São os resultados dessa liquidificação da sociedade. Além disso, nós vamos visualizar a superficialidade. Ninguém mais vai se relacionar de forma intrínseca, ninguém vai mais se relacionar de forma profunda. As pessoas vão se relacionar agora de forma superficial, que é o caso das mídias sociais, que é o caso que acontece no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os nossos contextos virtuais. Exatamente por isso que as pessoas agora têm coragem virtualmente falando, porque você não pode tomar um soco na cara através da internet. Você pode tomar um soco na cara fisicamente. Então, quando você se encontrar com uma pessoa fisicamente, essa pessoa não vai falar o que ela deseja ou o que ela anseia, o que ela quer falar para satisfazer o seu próprio ego, para satisfazer as suas próprias vontades. Mas, virtualmente, ela vai falar. É o que acontece nos comentários do G1, é o que acontece no Twitter, é o que acontece em qualquer âmbito das nossas redes sociais, né? Todo mundo é macho, digamos, né? É o suficiente para xingar o outro via Facebook, mas presencialmente não. Né? Isso demonstra para a gente, isso é também um resultado exatamente dessa fluidez, dessa liquidez na nossa sociedade pós-moderna. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma valorização do presente e uma valorização do que é novo, deixando de lado e esquecendo tudo que é velho, tudo que é ultrapassado, segundo o nosso ponto de vista, né? Segundo o nosso entender. Nosso entender, quando eu digo nosso, é individual, né? Eu vou entender que aquilo é velho ou que aquilo é novo. Então, eu vou preferir excluir o que é velho. Eu vou entender que eu prefiro, por exemplo, que um monte de velho morra do que, sei lá, vamos ver, eu prefiro que um monte de velho morra em um curto período de tempo do que esperar um pouquinho, ter dificuldades econômicas, enfim, e lidar com isso com uma calma, digamos, né? Com uma estrutura mais bem pensada, mais bem elaborada. Claro, isso é até superficial também, devo dizer, porque eu não tenho conhecimento aprofundado em relação a isso, mas é uma das leituras que nós estamos tendo dos dias atuais, né? Nós tratamos os idosos como se eles não se importassem ou como nós não se importássemos com eles. Eu tenho certeza que se os idosos fossem tomar alguma atitude em relação a isso, eles preservariam a nossa vida. Então nós devemos, eu acho, né, uma opinião até pessoal, individual, que demonstra até essa liquidificação dessa sociedade, que nós deveríamos preservar todas as vidas, o maior número de vidas possíveis. Enfim, que nós vemos, por exemplo, eu inclusive li esses dias a Bielorrússia e o discurso do presidente da Bielorrússia, do primeiro-ministro da Bielorrússia, em que diz que ele está pouco se fudendo para o que vai acontecer e que ele vai manter tudo como está, né? Que ele não vai mudar nada dentro da Bielorrússia. E que se as pessoas morrerem, tudo bem, não é ele que vai morrer. E se ele morrer, tudo bem também. Então, digamos que é uma aceitação passiva frente a esse contexto que nós estamos vivendo aí, que acaba sendo até engraçado, né? E ele falou isso em rede nacional, ao vivo, digamos, né? E com essas palavras, né? Ele citou palavrões, mandou todo mundo para casa do caralho, foi super engraçado e teve uma recepção num contexto global bizarra, né? Enfim. E que nós também podemos visualizar no constante medo do descarte.
a gente vai visualizar que as pessoas vão ter medo de ser excluídas da sociedade, de ser excluídas dos grupos sociais às quais elas pertencem e de não pertencer a nenhum grupo social, portanto, né? Isso vai fazer com que elas anseiem sempre curtidas, likes, para que se encaixem em algum grupo social, porque muitas das vezes, na vida real, ela não vai ter essa mesma recepção que ela tem na vida virtual, né? Então, ela vai tomar diversas facetas, né? A pessoa que é, como eu já citei, a pessoa que é virtualmente não é a mesma pessoa fisicamente. Bauman vai dizer também que a nossa cultura ela tem pavor à solidão, solidão chamada liberdade. O desejo ele é manchado, portanto, de medo. O que isso quer dizer? Que a nossa liberdade ela está diretamente oposta ao conceito de solidão. Por quê? Quando nós estamos, aliás, que ela está diretamente ligada ao conceito de solidão. Porque quando nós estamos livres, nós estamos sozinhos, né? Nós tomamos as nossas próprias decisões. Nós não somos obrigados a tomar as decisões de acordo com uma vontade maior, digamos. Ou seja, isso nos traz medo, isso nos traz pavor, porque a liberdade ela está diretamente ligada com essa ideia de solidão. Então, os seres humanos se sentem amedrontados de serem livres e buscam pertencer a algum grupo social, a alguma classe social, a alguma estrutura, alguma comunidade, certo? Seja religiosa, seja ela de torcida de time de futebol. Você precisa torcer para algum time de futebol. Se você não torcer para nenhum time de futebol, você não vai se encaixar socialmente. É isso que acontece muitas das vezes, né? Então, as pessoas sentem esse medo de não se encaixar, esse medo de acabar sozinho. E nós temos uma série de diferenças levantadas por ele em relação à antiguidade. Então, ele vai pegar o pós-modernismo que ele está analisando e vai contrapor com a antiguidade, com a Idade Antiga, com a Idade Média, com a Idade Moderna, enfim. Na antiguidade, segundo ele, a vida ela é pré-determinada de acordo com os valores éticos, morais e religiosos, que nós podemos ver já nessa força da família, né? Então, quando você nasce pertencente à cultura italiana. Você nasce italiano, você deve valorizar essa cultura italiana, você deve nunca se virar contra a sua família, nunca negar a sua própria cultura, você deve exatamente seguir esses valores éticos e morais. Então, nós temos uma sociedade mais coesa, partindo daquela ideia de coesão social de Durkheim, né, em que ele vai dizer que a sociedade mecânica é mais coesa e a sociedade orgânica, a nossa sociedade atual, ela é menos coesa, ela é mais individualista, portanto, né? E na contemporaneidade, segundo Bauman, no mundo pós-moderno, nesse mundo líquido, essa sociedade líquida, nós vamos ter uma redefinição dos conceitos e de valores de vida. Então, cada pessoa ela vai ter um valor ético, um valor moral individual. Ela vai escolher os seus rumos, digamos, a sua própria cultura, o seu próprio caráter, seu próprio caminho de vida, seu próprio valor de vida, né? Então, nós vamos ter leituras distintas de acordo com a antiguidade em relação à contemporaneidade. Isso nos traz a ideia de que o indivíduo tende a criar a sua própria identidade e não herda como era antigamente e leva a uma necessidade de constante redefinição frente às adversidades. Então, como ele vai construir a sua própria identidade, quando ele não for aceito socialmente, o que ele vai fazer? Ele vai redefinir a sua identidade do zero. Já que eu não estou sendo aceito nessa realidade que eu criei, nessa identidade que eu criei, o que eu vou fazer? Eu vou me redefinir. Eu vou me recriar, né? Eu vou partir do zero de novo para buscar me encaixar socialmente ou buscar o caminho ideal de vida, né? O novo caminho da felicidade, porque esse não deu certo.
Isso não acontece na antiguidade, porque nós temos uma identidade fixa, uma identidade comunitária, enquanto a nossa identidade ela é individual. Como eu disse, uma pessoa brasileira ela pode sim ser hindu sem estar na Índia, sem pertencer a um grupo social dentro do Brasil fisicamente. Ela vai criar sua identidade virtual de acordo com aquilo, de acordo com aquele grupo social que ela se encaixa virtualmente. Isso vai fazer com que no mundo físico ela ela tenha outra faceta, ela tenha outra face, né? Ela vista uma máscara nesse mundo físico. Ou que ela precise se reinventar, se redefinir quando ela enfrentar alguma adversidade nesse mundo físico. É o que acontece muitas vezes nos dias atuais, quando uma pessoa deixa a sua religião para trás e parte para uma nova religião, algo que era impensável num contexto antigo, e é o que acontece quando uma pessoa sai do seu país e vive uma cultura completamente diferente e tende a se reinventar nessa outra cultura. Isso não acontecia na antiguidade. Então nós temos uma nova leitura da sociedade contemporânea, né? Na política nós podemos visualizar isso no divórcio entre a política e o poder, com o constante enfraquecimento do Estado. Estado esse que vai sofrer com esse enfraquecimento e que vai responder a ele a partir da privatização. Ou seja, o próprio Estado ele vai se visualizar como ineficaz e vai abrir as portas para que o poder seja atuado, seja imposto por pessoas, por indivíduos que não pertencem obrigatoriamente, que não respondem obrigatoriamente a esse Estado. Então o Estado ele vai perdendo o poder nesse contexto. E a política, muitas vezes, ela vai se encontrar separada do Estado, né? É o que nós vemos atualmente num contexto global. Por quê? Porque, muitas das vezes, os empreendedores, os grandes proprietários, como, por exemplo, se a gente for pegar o George Soros, ou até o dono da Amazon, que eu esqueci o nome agora, se nós formos pegar essas pessoas, elas têm mais dinheiro, elas têm mais capital, elas têm mais poder econômico que muitos países ao redor do mundo. Isso vai levar a uma constante divisão, uma constante fenda entre a política e o poder. Muitas vezes as pessoas vão ter mais poder individual do que o próprio governo tem, do que o próprio Estado tem. E o Estado, ao longo do tempo, ele vai perdendo esse poder, certo? E nós temos Bauman criando os conceitos de redes em contraposição à ideia de comunidade. Então, o que é comunidade? Comunidade é um conjunto de pessoas adeptas de uma mesma cultura que pertencem ao mesmo território. E hoje em dia, essa ideia de comunidade ela caiu em desuso, né? Em descrédito. Hoje nós utilizamos muito mais a ideia e o conceito de redes, de networking. Então, você não precisa pertencer a uma comunidade, você precisa ter um networking, você precisa ter uma rede de influência, você precisa conhecer a maior quantidade de pessoas possível para que, quando você viva uma condição de uma condição adversa, uma realidade adversa, você possa aproveitar dessa rede que você tem, desse networking que você tem, para sair dessa condição de adversidade. Isso leva diretamente à apropriação do público, ao nepotismo, isso leva à perda constante de poder do Estado, como a gente já disse, e isso leva à individualização da nossa sociedade. Então, a comunidade vai cair em descrédito e o conceito de redes vai ser valorizado, tá? Galera, a gente tem mais um pouquinho aí. Eu vou finalizar e abrir uma nova reunião, pode ser? Acho que vai mais 5, no máximo 10 minutos. Vai ser a mesma senha, o mesmo ID. É só entrar de novo, beleza? Beleza. Beleza. Deixa eu finalizar.